today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should... Fala pessoal, belezinha? Pessoal, nessa videoaula então nós vamos falar sobre o movimento circular uniforme, tá? Que é algo extremamente importante e para a gente começar a fechar o nosso estudo sobre cinemática. Dentro de movimento circular uniforme, eu quero começar a falar com vocês agora sobre a ideia de período e frequência. Eu quero definir com vocês o que é período e frequência, tá? Quando nós falamos a respeito do movimento circular uniforme, o movimento circular uniforme ele é um tipo de movimento que ele apresenta algumas características bem específicas, ele tem algumas características bem peculiares, e a gente precisa entender essas características para poder resolver exercícios, resolver problemas que envolvem o movimento circular uniforme. E é algo que tem caído muito no Enem, porque tem muita aplicação prática envolvendo o movimento circular uniforme. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: quando nós estamos tratando de um movimento uniforme, nós estamos tratando de um movimento que acontece sempre com velocidade constante, ou seja, a velocidade do móvel é sempre a mesma. Se esse movimento agora uniforme, além de uniforme, passa a ser circular, significa dizer que um determinado objeto, um determinado móvel, vai percorrer uma trajetória circular, uma trajetória curvilínea, sempre com a mesma velocidade, certo? E quando isso acontece, o que nós temos? Nós temos um movimento que nós chamamos de movimento periódico. O que nós definimos como sendo um movimento periódico? O movimento periódico é aquele tipo de movimento que se repete sempre no mesmo intervalo de tempo. O que isso significa? Significa dizer o seguinte: aqui eu tenho uma trajetória circular, tá? Uma trajetória curvilínea, onde eu tenho um objeto passando por 4 pontos distintos. Se esse objeto está percorrendo essa trajetória em movimento circular, em movimento uniforme, ele vai passar sempre por esses pontos no mesmo intervalo de tempo. E é isso que nós chamamos de movimento periódico, é isso que nós chamamos de movimento repetitivo. Então, se o meu movimento é um movimento circular uniforme, esse movimento vai ser um movimento sempre repetitivo e ele vai sempre se repetir no mesmo intervalo de tempo, tá? Com a velocidade constante e diferente de zero. O que não acontece, por exemplo, no movimento circular uniformemente variado, que não é o objetivo do nosso estudo agora, tá? Então, o período de um movimento, ele está relacionado ao quê? Ao tempo que esse objeto vai gastar para dar uma volta completa nessa trajetória. Ou seja, se esse objeto sair dessa posição inicial, aqui que eu vou chamar de 1, se esse objeto sair dessa posição inicial, que eu estou chamando de 1, e esse movimento for um movimento periódico, certo? Ele vai passar por esse ponto 1, depois de 1 segundo, por exemplo, 2 segundos, 1 segundo depois ele vai passar por aqui novamente, mais 1 segundo depois ele vai passar por aqui novamente. Isso é o que nós chamamos de movimento periódico dentro do movimento circular e uniforme, tá bom? Pessoal, um outro conceito muito importante relacionado ao movimento circular uniforme é o conceito de frequência, tá? Como esse movimento é um movimento que nós chamamos de movimento periódico, então esse movimento ele pode acontecer diversas vezes. Eu posso ter um determinado movimento que acontece N vezes com relação a esse móvel dando voltas em uma trajetória circular. Então a frequência desse movimento ela está relacionada ao número de voltas que esse objeto dá em um certo intervalo de tempo. Beleza? Então, ou seja, nós podemos definir matematicamente a frequência do movimento pela equação n sobre ΔT, onde o F representa a frequência do movimento, o N representa o número de voltas que esse movimento vai dar e o ΔT num certo intervalo de tempo, tá? Então, ou seja, a frequência, o período, está relacionado ao tempo que esse objeto gasta para dar uma volta nessa trajetória. A frequência está relacionada com o número de voltas que esse objeto dá em um certo intervalo de tempo. Beleza? Então essa frequência ela pode ser expressa, por exemplo, em rotações por minuto, ela pode ser expressa em rotações por segundo, tá? Mas no sistema internacional, que a grande maioria das vezes nós vamos trabalhar, a frequência ela vai ser dada sempre em RPS, que é o que nós chamamos de rotações por segundo, tá? E recebe o nome de Hertz.
Então uma relação que a gente precisa ter em mente é o seguinte, é que 1 RPS, tá? 1 RPS equivale a 1 Hz, a 1 Hz, beleza? Então, se esse objeto deu uma volta em 1 segundo, significa dizer que ele tem a frequência de 1 Hz, beleza? Eu ainda posso fazer uma relação dessa frequência, levando em consideração o período. Como eu sei, como nós sabemos, por exemplo, que a frequência é o número de voltas que o objeto dá em um certo intervalo de tempo, tá? E levando em consideração que esse objeto vai dar, por exemplo, uma volta, tá? Em um segundo, por exemplo, no mesmo intervalo de tempo, ou seja, eu vou ter o conceito de período, beleza? Eu posso dizer, então, que a minha frequência ela vai ser o quê? F é igual a 1 sobre T, ou seja, a frequência, que é o número de voltas que o objeto dá em um certo intervalo de tempo, pode ser dada também pelo inverso do período, assim como o período pode ser dado pelo inverso da frequência, tá? Então, período. O que é período? Período está relacionado ao tempo gasto pelo objeto para dar uma volta completa na circunferência. E o que é frequência? A frequência está relacionada ao número de vezes que esse objeto repete o seu movimento em um certo intervalo de tempo, tá? Então, matematicamente, nós podemos definir a frequência como sendo n sobre ΔT, podemos definir a frequência como sendo o inverso do período, 1 sobre t, assim como podemos definir o período como sendo o inverso da frequência. E lembrando, a frequência ela vai ser sempre dada em Hertz no Sistema Internacional, que é o RPS. Mas em alguns casos você vai ter também o que nós chamamos de rotações por segundo. Beleza? Pessoal, um outro assunto que é muito importante dentro do movimento circular e que a gente vai precisar fazer algumas vezes e levar em consideração é o que nós chamamos de velocidade linear, tá? Ou a velocidade tangencial, vai depender de como você está acostumado a ver isso, tá? Então, ou seja, dentro do movimento circular, a gente vai trabalhar muitas vezes com a velocidade linear, assim como vamos trabalhar também com a velocidade angular, e a gente vai ver a definição dessa velocidade angular daqui a pouco, tá? Só que como o meu movimento é um movimento circular, essa velocidade linear que a gente está acostumada a ver, que a gente viu lá dentro do movimento retilíneo, seja na horizontal ou na vertical, ela vai mudar um pouco, porque eu vou ter que levar em consideração que agora a minha trajetória é uma trajetória curvilínea, a minha trajetória é uma circunferência, certo? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou demonstrar para vocês uma equação, né, que a gente vai usar da velocidade linear, que é bem simples, levando em consideração o período e a frequência do movimento. Então veja bem, aqui eu tenho uma determinada trajetória, né, de raio R e de comprimento 2πr, certo? E aqui eu tenho uma determinada partícula que está percorrendo essa trajetória circular com uma velocidade constante, ou seja, eu tenho um movimento circular e uniforme, beleza? Nós aprendemos lá no início, né, dentro da cinemática, numa trajetória retilínea, tanto na horizontal como na vertical, que se eu quero determinar a velocidade do movimento, o que eu tenho que fazer? Eu faço velocidade, que é igual a ΔS, sobre ΔT, beleza? Onde o ΔS representa o deslocamento, né, que o objeto vai percorrer, e o ΔT representa o tempo que ele gasta para percorrer esse deslocamento, beleza? Levando em consideração agora que esse objeto vai dar uma volta nessa trajetória circular, nessa circunferência, então esse ΔS, ele passa a ser o quê? 2πr, que é o comprimento da circunferência. Levando em consideração que ele vai dar uma volta, certo? Sempre no mesmo intervalo de tempo, tá? Então, ou seja, ele vai percorrer essa trajetória curvilínea, essa trajetória circular, com determinado período t, essa equação, que é V, que é igual a ΔS sobre ΔT, ela vai poder ser escrita como V, que é igual, o que representa o meu ΔS? 2πr sobre ΔT, que agora é quem? O período da minha circunferência.
Então, essa primeira equação aqui, ela representa o quê? Uma equação, a equação da velocidade linear em uma trajetória o quê? Circular, em um movimento circular. Lembrando que a frequência, por exemplo, é o inverso do período. Lembrando que a frequência é o inverso do período, ou seja, F é igual a 1 sobre T. Essa equação ainda pode ser escrita como sendo o quê? V, que é igual a 2 π r f. Então essas duas equações que eu acabei de demonstrar aqui para vocês, representam as equações da velocidade linear ou velocidade tangencial para um movimento circular e uniforme, tá? Esse V vai ser sempre constante, o R representa o raio da trajetória, o T representa o período do movimento, assim como o F representa a frequência do movimento, tá? Algumas vezes vocês vão ver alguns exercícios que ao invés de falar, por exemplo, em velocidade linear, fala em velocidade tangencial. É a mesma coisa. Por que é velocidade tangencial? Porque a minha velocidade ela está sempre tangenciando a minha circunferência, tá? Beleza? Pessoal, eu vou encerrar aqui então essa primeira parte do movimento circular. Na segunda parte eu volto a falar com vocês a respeito das grandezas angulares e a respeito das velocidades angulares, tá bom? Então um abraço, fica com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!